Salve galera, eu sou Vini Lanças, esse é um canal de antiproibicionismo, de teoria política, de filosofia. A gente está aqui começando o quarto vídeo da série sobre desobediência civil. Eu vou deixar os outros três em algum lugar aqui da tela para vocês acompanharem. As referências também vão ficar todas aqui embaixo, como sempre. Nesse vídeo a gente vai retomar um pouco o conceito e a principal diferença dele para a objeção de consciência e adentrar numa justificativa para a legitimidade dos atos de desobediência civil a partir de uma teoria republicana ou comunitarista. Calma que a gente chega lá. Inicialmente é preciso a gente delimitar o conceito de desobediência civil conforme ele vem sendo trabalhado até então. Ou seja, envolve uma violação legal, politicamente motivada, feita de maneira coletiva, pública e não violenta. A Hannah Arendt, assim como o John Rawls, ela vai tentar separar esse conceito da objeção de consciência, que é uma violação legal, parecida com o que eu falei no último vídeo, que o Dworkin considera uma desobediência civil baseada na integridade. A principal diferença é o caráter coletivo e público. Uma objeção de consciência é quando você se recusa a cumprir uma lei ou uma ordenação legal, um mandato, por exemplo, alguma coisa assim, argumentando que aquilo fere a sua consciência. Que você não está de acordo com aquilo, você considera aquilo errado, moralmente errado, geralmente, que você não é obrigado, portanto, ou pelo menos esse é o argumento de quem pratica esse ato de desobediência, você não seria obrigado a seguir essa lei que você considera injusta. Geralmente é exemplificado através das pessoas que se recusam a jurar bandeira, ou que se recusam a participar de procedimentos de aborto, ou até de transfusão de sangue, dependendo da religião da pessoa, principalmente nos Estados Unidos. Como eu disse antes, e vou repetir, é uma discussão anglófona, embora eu tente trazer sempre exemplos aqui para a realidade brasileira, quando isso é possível. A principal diferença, o principal argumento da Hannah Arendt, que depois vai ser muito bem comentada pelo Celso Laffer, é que no entendimento dela, o cidadão que pratica um ato de desobediência civil, ele não está rompendo com a sociedade democrática, com o ordenamento estatal do qual ele faz parte. Pelo contrário, ele pode estar afirmando, porque ele remonta a princípios e interpretações da lei que embora estejam em dissonância com a lei que ele está questionando, que podem sim ser justificáveis dentro de uma vaga ideia de igualdade e liberdade que fundamenta os Estados democráticos de direito atualmente. A diferença para ela é que a consciência é uma coisa do fórum íntimo. Já expliquei nos vídeos anteriores como isso é importante depois das revoluções liberais, que vem da ideia de liberdade de consciência a partir das guerras religiosas que ocorreram na Europa, ou seja, a liberdade de consciência, de expressão e de participação política estão em jogo nesse modelo. E o argumento da Hannah Arendt, então, é de que a consciência, apesar dela ser um forte motivador pro sujeito, pro indivíduo em questão, ela não é obrigada a convencer ninguém. Você não pode convencer os outros a partir da sua consciência. Então a diferença entre a objeção e o ato de desobediência civil é fundamentalmente importante ir a público. Você tem que ir para a esfera pública defender as suas ideias. Ela vai dizer, inclusive pegando o exemplo da Ágora, onde aconteceriam os debates na Atenas antiga, ela diz a verdade do filósofo no mercado, na praça do mercado, é a mesma do que a de qualquer outro. A diferença é o número de pessoas com os quais ela está associada, é como você convence as pessoas. Então, ela está interpretando os atos de desobediência civil, vejamos, anos 60, Estados Unidos, protestos contra as leis de segregação racial, e principalmente esses protestos são marcados por serem massivos e por serem não violentos. A gente sabe todo o debate que tem entre o Malcolm X e o Luther King, que depois vai inspirar personagens como o Magneto e o Charles Xavier, no debate de como questionar as injustiças. Através de um ato, através de uma ação direta que envolva atos de violência ou que não envolva atos de violência. É isso que está em jogo no debate político, isso reverbera para a teoria. A ideia de que você, participando da esfera pública, você coloca leis injustas em questão, fortalece o argumento da desobediência civil e advoga para a legitimidade desses atos, que vai colocar que o errado é o Estado que te proíbe. E não você exercendo legitimamente a sua cidadania, principalmente porque o tipo de reivindicação que é feita é uma reivindicação parcial, já falei bastante disso nos outros vídeos, mas o argumento aqui vai para outros patamares.
O que eu acho interessante que o Celso Laffer repara na obra da Hannah Arendt é que você cria uma ideia de consentimento tácito do ordenamento legal como um todo. Ou seja, se você vive num Estado minimamente democrático, e ela vai argumentar que se o Estado for democrático, ele vai tolerar atos de desobediência civil sem a perseguição política exagerada daqueles que a praticam, então se você está no Estado minimamente democrático, você vai para as ruas protestar contra as leis que você considera injustas. E as leis que você considera justas, você não protesta contra. Ou seja, se você pode divergir, mas não diverge, quando você não diverge, você está consentindo. Então o argumento é que você, podendo fazer desobediência civil, você fortalece o sistema como um todo, por pelo menos dois motivos. O primeiro é esse, que você, ao não divergir, você está dando um consentimento tácito para o ordenamento estatal como um todo. E o segundo é que, ao você questionar as leis injustas, você oxigena a democracia. Você traz temas que poderiam ficar de lado, você diz, olha, não dá para continuar um regime democrático com essas leis injustas, então vamos questioná-las massivamente. E o Estado, bem ou mal, é obrigado a lidar com isso, conforme já foi trabalhado no vídeo do Dworkin. O Estado geralmente tem uma Suprema Corte, tem mecanismos para fazer isso, e também você tem uma explicação que vai no sentido maquiavélico, né? Não o Maquiavel do Príncipe, o Maquiavel do Discourse, onde as instituições acabam que canalizando as paixões coletivas. Ou seja, em última instância, o argumento republicano é: você fortalece a república com atos de desobediência civil, porque esses atos eles não põem em risco o ordenamento legal como um todo, eles questionam pontualmente leis que são consideradas injustas, e ao fazer isso eles oxigenam o regime democrático, trazendo o debate das leis e do que afinal é justiça, de como os princípios de justiça que ordenam a sociedade devem ser interpretados para as pessoas comuns, para a esfera pública, e não só para os juízes, para os advogados, para os doutos especialistas e para os políticos que legislam, afinal, para a sociedade como um todo. Além desse argumento, dentro do debate entre republicanos e comunitaristas, aí cabe explicar o termo, na classificação do Habermas e dos seus comentadores, tanto faz você chamar um republicano como comunitarista. Hoje em dia a gente chama de comunitarista aqueles pensadores cujo o argumento parte por pertencimento coletivo e não para os direitos individuais. A gente viu nos vídeos anteriores pensadores onde o principal argumento é o direito inviolável do sujeito, do indivíduo. Para esses pensadores de agora, não. O principal é a participação política, é a cidadania. Você percebe que nós temos aqui os dois pilares que fundamentam o Estado democrático de direito contemporâneo. O direito individual e a soberania popular, ou a participação política de todos os cidadãos. Então, por isso que o Estado é chamado na teoria política contemporânea de Estado democrático de direito. Democrático porque você tem o âmbito da soberania popular, de direito porque ele respeita os direitos individuais. E se não respeita, caberia uma justa desobediência, vão apontar esses autores. Em geral, pensadores da ciência política, do direito, da filosofia. E o termo comunitarista se aplica a eles, então a gente não usa mais o termo republicano para não confundir com os neo-republicanos, que é principalmente a escolinha do Philippe Petit, que é uma galera que vai tentar resgatar nas instituições da Roma Antiga inspiração para o pensamento político contemporâneo, mas que, por enquanto, ainda não está sendo abordado no tema da desobediência civil, embora eles também tenham ideias interessantes nesse sentido. Dentro da teoria da Hannah Arendt, a gente já viu o argumento dela pela participação na esfera pública e que envolve o pertencimento à comunidade política como um todo. Tem um outro autor conhecido pelo livro Esferas da Justiça, que é o Michael Walzer, que ele também tem um argumento que é muito parecido, ele envolve a ideia de pertencimento, mas esse pertencimento não precisa ser necessariamente ao Estado-nação. Esse pertencimento pode ser a agremiações menores que o Estado-nação. E daí o conflito seria entre uma legislação do Estado-nação soberano como um todo e entre esses ordenamentos menores. E que isso geraria conflitos que justificariam a desobediência civil pelo pertencimento a um ordenamento menor. Os ordenamentos menores podem ser qualquer coisa. E dentro de uma tradição política pluralista, espera-se que você tenha vários pertencimentos. Que você não se defina enquanto sujeito só por ser brasileiro, no nosso caso, mas se você estiver assistindo esse vídeo de outro lugar, que seja português,
angolano, sei lá, talvez você nem seja lusófono, mas enfim, aí do seu país, de onde você é. Você tem pertencimentos menores. Além de ser brasileiros, também pode ser paulista, carioca, catarinense, você pode ser corintiano, você pode ser protestante, católico, você pode participar da associação do seu bairro, da sua família. Essas agremiações menores, para o Walzer, elas vão ser moralmente superiores em alguma medida, porque elas geralmente são voluntárias, elas não têm um consentimento tácito. Por exemplo, você nasce brasileiro ou nasce catarinense e não pensa muito acerca disso. Você pertence à comunidade simplesmente por compartilhar esse pano de fundo cultural com todos nós. Agora, quando você quer fazer parte de uma agremiação, vamos pegar um exemplo como a maçonaria, por exemplo. Você faz ritos de iniciação. Ou as igrejas, geralmente cristãs, você tem rito de batismo. E em outras religiões você tem ritos parecidos. Ou seja, você precisa declarar voluntariamente que você quer fazer parte dessa associação. E as obrigações que você adquire com essa associação menor podem entrar em conflito com o ordenamento legal do Estado. E para o Walzer é moralmente legítimo você desobedecer, porque o compromisso que você estabeleceu com os seus semelhantes daquela associação. Esse é um argumento comunitarista, porque ele envolve o pertencimento a uma comunidade. Veja que o argumento não é eu vou desobedecer porque eu tenho um direito individual anterior à lei. O argumento é eu vou desobedecer porque eu tenho pertencimento a uma outra comunidade que me exige que eu desobedeça essa lei quando ela entra em conflito. Geralmente as leis estatais elas não legislam sobre essas comunidades menores e nem devem legislar, segundo esses pensadores, justamente para evitar esse tipo de conflito. Mas às vezes as coisas acontecem. Para ficar num exemplo que é bastante comentado no meio antiproibicionista, você tem, por exemplo, na Califórnia, quando legalizou o uso terapêutico da cannabis, a Polícia Federal foi prender aquelas pessoas, porque nos Estados Unidos da América do Norte esse uso era considerado proibido. As pessoas chamaram a polícia da Califórnia para defender elas dos agentes federais, argumentando que na Califórnia esse uso havia sido liberado e que a Califórnia é um ente soberano. Olha como você tem um conflito ali, que afinal sua lealdade em última instância é a quem? Isso que a Califórnia a gente está pensando também no modelo ainda de Estado-nação, embora seja uma entidade menor dentro do ordenamento político como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, na minha igreja, se eu argumentar, não, mas a minha igreja exige que eu tenha esse sacramento. Se o Estado me proíbe esse sacramento, o Estado não está respeitando a minha liberdade religiosa, minha liberdade de consciência. Olha como mais uma vez o debate está entre a soberania do Estado-nação que legisla para todos nós e a consciência de cada um de nós. Onde o argumento da desobediência civil ainda tem um pano de fundo religioso que a pessoa pode dizer não cabe ao Estado me obrigar a fazer o que eu acho moralmente incorreto. Só que o argumento aí, em vez de ser a minha consciência, ela é a minha consciência intersubjetivamente projetada, coletivamente partilhada. Não é o que eu acho errado apenas, é o que a minha comunidade de fiéis, de irmãos, de compatriotas acha errado. Isso é um conflito bastante trabalhado, não só no pensamento da teoria política, mas trabalhado principalmente na sociologia dos movimentos sociais. Você vai ver o Charles Steele falando disso no debate acerca da Vandeia, você vai ver o caso da Califórnia que eu já citei, você tem vários casos onde isso acontece, principalmente onde você tem jurisdições multiculturais, que também é um outro tema muito interessante, mas que envolve violação legal, onde você argumenta que o seu grupo, por exemplo, indígena ou a sua comunidade de islâmicos dentro de um país ocidental tem primazia de legislar sobre certos temas que não interferem a coletividade como um todo. Então, por exemplo, você já tem tribunal em Londres que julga, de acordo com a lei islâmica, casos de separação, o caso com quem vai ficar as crianças no caso do divórcio, enfim, temas que são inerentes àquela comunidade islâmica, que não ferem os direitos humanos em última instância do ordenamento legal como um todo, mas que aquela comunidade prefere ser julgada pelos seus pares dentro da religião do que por um juiz leigo dos tribunais comuns da Inglaterra. Se isso é certo, se isso é errado, é uma questão de discutir soberania, mas dentro do argumento da desobediência civil na teoria política contemporânea, isso é válido. Inclusive o Walzer ele é famoso pela ideia de esferas da justiça, onde você tem várias
esferas da justiça, onde o que é válido em uma não necessariamente é válido para todas. E o que é válido em uma não pode reivindicar soberania sobre o que é válido para as demais. Você não pode falar para uma pessoa, por exemplo, goste de mim porque eu sou mais rico. Você tem que dizer para ela, goste de mim porque eu sou mais amável. Ou então, você deve me dar a sua empresa porque eu sou mais amável. Ele vai separar ali, vai criar depois, dentro do que a gente vai entender na sociologia como diferenciação sistêmica. Ele vai entender que a sociedade moderna, plural, ela tem vários âmbitos, que a sobreposição desses âmbitos cria ruído, que vai gerar em divergências políticas e divergências jurídicas, porque a gente já viu no vídeo anterior que esses conflitos reverberam nos tribunais. E essa é a explicação, grosso modo. A gente pode sempre aprofundar mais nos temas. Espero que, se vocês gostarem dos vídeos, a gente continue aprofundando mais nos temas. Por favor, se inscreve no canal, deixa aqui sua opinião, fala o que você achou, alguma dúvida, alguma discordância do que eu estou dizendo. Você quer contribuir de alguma forma? Se você acha que o debate deve caminhar para outra direção, por favor, deixa aqui a sua opinião. Enfim, vamos fazer um resumão de até onde a gente foi até agora. Existe uma forma de mapear a desobediência civil entendida como um ato não violento de manifestação política, e aí, se ela vai ser pública e coletiva, a gente está vendo que dá para questionar. Você tem uma opinião liberal, onde ela é fundamentada nos direitos individuais e onde são colocados limites, onde ela deve ser não violenta, onde ela não deve colocar em xeque o ordenamento legal como um todo. E você tem agora, além dos questionamentos dos limites do liberalismo, uma visão que vai para a ideia do pertencimento. Tanto a Hannah Arendt, quanto o Dworkin, quanto o John Rawls, eles vão fazer uma separação do que é a desobediência civil individualmente praticada, que o Dworkin vai chamar de baseada na integridade, e o que a Hannah Arendt e o John Rawls vão chamar de objeção de consciência, porque para eles é importante que você vá à esfera pública, senão você não caracteriza a desobediência civil. Isso é importante porque na hora de fazer essa violação legal, os tribunais vão julgar, e se eles julgarem que você está participando do movimento político, provavelmente você vai ter uma pena diferente de se ele julgar que você é um criminoso. Você está simplesmente violando a lei por um motivo mesquinho de vantagem individual sua. Olha como o debate entre ética, moral, política, justiça, está todo intercalado e dá para você perceber todas as nuances dele através da discussão que a desobediência civil nos traz. Enfim, o argumento pode passar tanto pelos direitos individuais quanto pela soberania popular. Porque se eu protesto contra uma lei ilegítima e o meu protesto impacta na esfera pública, a esfera pública força a esfera política a debater o tema e essa lei é questionada, seja no parlamento ou seja nos tribunais, eu estou exercendo o meu direito enquanto cidadão de participar da criação e da aplicação das leis. Então, na verdade, eu estou fazendo a minha parte na soberania popular como um todo. E essa é o caminho pelo qual você justifica a violação legal que caracteriza a desobediência civil dentro de um pensamento republicano ou comunitarista, conforme eu já expliquei. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. A série continua. No próximo vídeo a gente vai falar de uma perspectiva dos deliberativistas, que vai ser basicamente o Habermas, também é um autor canônico no pensamento político contemporâneo, e seus comentadores, que fizeram muito sucesso, principalmente no Brasil, a partir dos anos 90. E aí a gente vai chegar finalmente mais próximo do tema, que é o movimento antiproibicionista e as violações legais que ele é levado a praticar no cenário brasileiro. Além disso, eu também queria falar para vocês que a gente está com as coisas da banquinha da Marcha da Maconha Floripa. Se você quiser contribuir, vai ajudar o movimento antiproibicionista aqui no seu país, que é o Brasil. Se você não for brasileiro, você pode ajudar de qualquer lugar do mundo também. Nós temos o Ecocopo da marcha, nós temos as camisetas da Marcha da Maconha, nós temos as máscaras do Instituto da Cannabis. A gente faz um combo que você pode levar todos de uma vez e ainda ganha um adesivo Fora Bolsonaro. Hashtag Fora Bolsonaro. É isso aí, galera. É um prazer estar conversando com vocês aqui mais uma vez. E eu quero lembrar que essa semana do dia 20 de abril é uma semana muito importante na luta pela legalização no Brasil todo. A gente está com uma programação muito boa. No dia 20 de manhã vai ter a programação do pessoal da Marcha da Maconha de Belo Horizonte. Eu recomendo muito que vocês acompanhem. Vou deixar aqui o link também. No
Durante a tarde tem a programação das lives da Articulação de Marchas da Maconha do Brasil. Também está com uma programação fantástica, vou deixar o link aqui para vocês verem também, recomendo muito. E no dia 24 e 25 nós temos a programação da Marcha da Maconha de Santa Catarina, que também vai debater os temas, mas com um olhar local. É muito importante que a gente tenha consciência que o ativismo deve ter esses vários níveis: local, regional, nacional e mundial, porque a proibição é uma injustiça em escala global. É isso aí, galera, espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui seu like, seu comentário. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço marofado e falou!